Online, estamos ao vivo. Vamos dar início. Boa noite a todos. Estamos dando início à nossa segunda live para conversarmos sobre o momento no projeto Result Apoia. Estamos com José Maria, com a psicóloga Fátima, com o Silmar. O nosso projeto Result Apoia tem como intuito abordar temas referentes ao momento que nós estamos vivendo, né? E com o intuito de ajudar empresários, empreendedores, no desenvolver dos seus projetos, dos seus serviços. Hoje o nosso grupo que está aqui já foi apresentado, mas eu gostaria que vocês se apresentassem. Maria de Fátima, por favor, se apresente para a gente. Boa noite a todos. Meu nome é Maria de Fátima, sou psicóloga, já tem uns 12 anos que eu estou aí trabalhando, saúde, clínica e agora empresa também, e aí tenho a honra de fazer parte desse projeto da Result, né, de apoio psicológico e financeiro. Estamos aí com boa vontade nesse espírito de solidariedade. Legal, legal. José Maria, obrigado pela participação, se apresente para nós, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é José Maria, a gente trabalha na área financeira há muito tempo, fui funcionário do Banco do Brasil, tem 30 anos que eu participo de negociações financeiras como consultor. E está aqui com o projeto da Result para apoiar os empresários nesse relacionamento com o banco. Estamos juntos aí. Legal, obrigado. E Silmar, o proprietário da Result, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou engenheiro de produção industrial, né? Trabalho com consultorias, com treinamentos empresariais há uns 17 anos aí já. Estou aqui para ouvir os dois mestres falar, né? Um pouquinho sobre negociação, a parte financeira, negociar com bancos, né? E toda a postura de como que a gente deve se apresentar, né, Maria de Fátima? Pois é. Eu já participei de muitas negociações empresariais, mas normalmente mais com os empresários, negociação com fornecedor, né, coisas nesse sentido, com contratação. Nosso amigo Zé Maria tem aí uns 20 anos de bancário, né? Acho que vai falar um pouquinho sobre o que o gerente do banco quer ouvir, né? Que tipo de abordagem a gente pode falar melhor. Acho que com certeza a gente vai aprender muito hoje, né? E acho que é um momento que quase todo empresário está precisando, né? Acho que são pouquíssimos hoje que não estão fazendo algum tipo de negociação bancária, né? Então, vamos lá, vamos aprender um pouquinho, né? Vamos sim. Aí. Obrigado. Meu nome é João Vitor, também sou engenheiro de produção. Estamos acompanhando aí esse projeto da Result Apoia. E hoje, o nosso intuito é realmente discutir mais ou menos o que o Silmar levantou. Como negociar com os bancos e qual a postura comportamental adotar neste momento. É um momento de crise, é um momento de incertezas, né? E de uma forma bem prática, inclusive o Result Apoia passa muito por isso, essas dicas, sugestões, toda essa abordagem bem prática para o empresário, para o profissional poder desenvolver suas atividades. Então, já dando início, José Maria, eu gostaria de te colocar agora uma primeira pergunta, que seria mais ou menos assim: quais os pensamentos importantes para um empresário iniciar nesse momento essa preparação, né, para negociar com os bancos? O que o empresário deve considerar nesse momento? A primeira coisa é a autoconfiança. Normalmente, quando a gente vê muito, já várias vezes, o empresário, quando chega no banco para negociar dívida, ele chega sem segurança. Então, a primeira característica é a segurança. Se ele tem uma empresa e ele chegou até aqui, é porque ele sabe fazer alguma coisa, sabe empresariar. E outra característica que a gente tem que pensar, que a pessoa que está em dificuldade financeira, ela não é desonesta.
Não é crime estar em dificuldade financeira, isso acontece com todo mundo. Então, seria a autoconfiança e a certeza que a pessoa séria e honesta para conversar com os bancos, conversar com o gerente, chegar preparado mentalmente para isso. Certo, certo. É interessante nesse momento, Maria de Fátima, que, assim, na hora de abordar os bancos, na hora de se preparar, a gente precisa considerar algumas coisas. E a parte comportamental, ela é muito importante, porque a gente não é simplesmente chegar lá na tora, a gente pode sim se preparar antes. A gente pode sim levantar alguns pontos que são importantes, levantar algumas coisas que seriam legais de se preparar mesmo. Então, assim, diante disso, eu já te coloco, quais seriam os comportamentos que deveriam ser considerados, né, na hora de se fazer uma negociação, na hora de se preparar para uma negociação? Uma primeira coisa que é importante, João, é você evitar a condenação. Comumente, as pessoas falam autocrítica e crítica, mas, na verdade, a crítica e a autocrítica é algo inteligente, é algo estudado, preparado. O que nós costumamos fazer mesmo é condenar. Então, a gente se condena, né? Fica numa postura, puxa, eu sou um fracassado, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou nessa situação. Se você também vai para financiar, vai fazer uma negociação com o banco, se você levar essa postura de condenar também, condenou porque vocês não deram os juros adequados, não deu o tempo. Então, se você for nessa postura, você já vai fechar as portas. Né? Você vai com o coração fechado e vai fechar os corações que você vai encontrar lá, porque o banco ele é feito de pessoas, e pessoas têm coração. Né? Então, é importante essa postura. Reclamações. Se você vai reclamando nessa negatividade, chorando, como que se colocando de vítima na situação, então, como José Maria falou lá, é muito importante você ter autoconfiança, né? Confiar no seu propósito, no seu projeto. Seu projeto nasceu de um propósito bom, você acreditava nesse propósito, então renova essa fé no seu propósito. E aprender, né? Aprender é apreciar de forma sincera. A gente acaba sempre ficando muito no medo. Nesse momento nós estamos vivendo medo por quê? Porque é algo desconhecido, né? É desconhecido para todo mundo. Nós não temos nenhum referencial que diz assim, olha, vamos nos comportar assim nessa situação. Não existe referencial. Então, há um medo muito grande. Agora, neste momento que você precisa negociar e redescobrir os caminhos, é importante que esse medo não seja excessivo. Então, tá com medo, é natural, todo mundo está com medo, mas cuidado, que esse medo não seja excessivo, que você não consiga perceber as oportunidades que estão aí. Né? Então, se você tira esse foco do medo excessivo e começa a focar, peraí, esses desafios são desafios à minha frente. E todo desafio é o quê? Te estimula a descobrir nova saída, novos modos de fazer acontecer. Mas você não vai perder o seu projeto. Você vai mudar algumas coisas, protelar alguns projetos dentro do seu projeto, mas você não vai parar. Então, é muito importante isso aí. Você está aprendendo esse novo comportamento de apreciar as coisas boas que existiu até aqui nessa relação sua com o banco, né? Todas as coisas boas que aconteceram nesse projeto, porque tudo tem as coisas boas. Então, é muito importante a gente estar estimulando para perceber essas coisas boas. E tudo isso, né, vai fazer com que, quando você chega diante da pessoa, se colocando no lugar, peraí, o que vai... Vamos objetivar, fazer uma negociação em que eu e o banco vai ganhar nessa situação. Então, vai ser bom para nós, não só para mim. Então, essa postura de egoísmo, às vezes, que a gente vê que é cultural, eu preciso me dar bem. Alguém ganha, alguém perde. Então,
né, essa pandemia, ela vem nos ajudar. Nós precisamos mudar essa maneira de ver. Então, eu vou tentar arrumar uma solução que é boa para todo mundo. E aí você tem uma possibilidade maior de fazer com que a pessoa queira te ajudar. Sim, sim, com certeza. E é interessante a gente ver, assim, que acreditar no negócio, você evitar a condenação, você saber apreciar aquela oportunidade, enfim, tudo isso permeia a forma como a gente deve abordar, né, uma negociação com os bancos e por aí vai. Só que aí, Zé Maria, eu queria voltar para você no seguinte ponto. Beleza, cheguei para conversar com o meu gerente, estou ligando para o meu banco, eu preciso resolver isso. Qual cuidado que o empresário deve ter no momento de iniciar ali a conversa com o seu gerente? Ou seja, no momento de começar a negociação, como é que deve ser? A primeira coisa, acho que não é querer resolver rápido. O empresário é muito agitado, ele quer tudo rápido. E com essa situação de agora, o negociador que chega muito agitado, ou muito apressado, ele perde. E outra característica, não assinar documento nenhum sem analisar. O banco tem muito de trazer confissão de dívida. Isso aí o empresário, muitas vezes, é um processo, é uma complicação. Porque o banco acrescenta juro lá que nem sabe de onde. Aí, quando o empresário assinou a confissão de dívida, você não tem como discutir. E, antes de sentar lá, tem que fazer o dever de casa. Tem que solicitar ao banco o saldo devedor das parcelas até quando ele está em dia. Ou seja, o saldo devedor até o dia que ele pagar a última parcela. Porque o saldo devedor não é a quantidade de parcela que está restante. Quando ele é menos. Então, pede o banco para ter esse relatório, analisa ele, chega no banco e não assina nada em termos de confissão de dívida e nem na primeira negociação. O ideal é fazer a primeira conversa, e eu gosto muito de conversar pessoalmente. Eu sei que tem internet, nós temos isso aqui todo. Mas o gerente é bom de tentar marcar com ele pessoalmente, eles atendem, para conversar, porque fica uma negociação até pelo sistema hoje de internet, pode até funcionar, mas nós somos seres humanos e a gente tem que, ainda vez, sentir o gerente. Mas chegar lá sabendo, eu estou devendo tanto, não é o banco que vai falar para você que está devendo na hora. Você tem que levar antes. E não assinar papel nenhum na primeira negociação. É trazer, analisar e depois perguntar tudo de novo. Ser bem cuidadoso em assinar documento, porque talvez um detalhe, uma coisinha diferente, aumenta tudo. Eu teve exemplo de seguro de uma empresa que o seguro era 3 vezes o valor da empresa. Aí o prêmio era lá em cima, né? Então tem que ter muito cuidado de negociação. Analisar linha por linha e valor. Sim, sim, isso aí é muito interessante. Esse cuidado, ele é muito importante da gente abordar. E Maria de Fátima, pensando no comportamento na hora de começar aquela conversa ali com um gerente, o José Maria, ele falou uma palavra que eu acho que é fundamental nesse momento, que é se preparar. Ele usou essa expressão, né? Fazer o dever de casa. E esse preparo vai ser com os documentos, pegar o saldo devedor, você solicitar junto ao banco aqueles tipos de informações que poderiam te ajudar a entender a forma como você quer abordar essa negociação. Só que eu acredito que na hora de conversar ali com o gerente, pode estar passando diversas coisas na cabeça do empresário. Às vezes pode vir aquela insegurança, às vezes até aquela ansiedade. Enfim, de que maneira que o empresário deve chegar para essa conversa com o seu gerente? Olha, uma coisa muito importante, João, essa sinceridade aí de assumir as emoções que você está tendo agora, né? Diante da situação, que é um momento assim de muito medo mesmo, né? Chega quase ao desespero. Então, assumir isso aí, olha, peraí, estou diante de uma situação real, estou apavorado, né? Não sei como vou fazer. Então, você assume a calma, né? Quando você assume isso aí,
e aí você foca, pera, agora eu tenho um desafio, né? Eu tenho um desafio diante de mim. Eu tenho um projeto que eu já venho trabalhando nele há muito tempo, e não é só para mim esse projeto, né? Muitas pessoas dependem da minha empresa, muitas pessoas dependem de mim, então eu já fiz uma caminhada, isso é muito importante. Tem um desafio pela frente. Aí você toma nas mãos, né? Aquilo, de novo, a sua autoconfiança, e você vai, então, resolver a situação. Você vai adiante com esse coração aberto, né? Com esse coração aberto, sem condenação, sem impor, né? Como José Maria falou, que a gente impõe que as coisas sejam feitas do jeito da gente, naquela hora, isso não funciona, né? Então, a gente tem que abrir mão disso aí. Uma outra coisa interessante é que quando existem esses acontecimentos diferentes que nos causam muito medo, existe também os medos mais antigos que vêm, porque a gente culturalmente, a gente não aprendeu a enfrentar os nossos medos, desde que a gente existe, desde criança, não aprendemos culturalmente a enfrentar os nossos medos. Então, esses medos, eles vêm se acumulando, e numa hora, assim, esses medos acabam vindo e somando, e acaba fazendo com que esse medo do que realmente está acontecendo agora se torne maior ainda. Então, a pessoa acaba ficando no estado de pânico, né? E isso atrapalha muito. Então, acalma, enfrenta isso aí, não se condenando, né? E vai também atrás de informações, busca informações adequadas. Você não está sozinho, né? E eu acho isso muito bacana, a Result está oferecendo isso aí. Então, é uma porta que se abre. Olha, você não está só. Busque, está se colocando à disposição. Quem busca ajuda demonstra força, né? Às vezes as pessoas pensam assim, se eu for buscar ajuda, eu vou dizer que eu sou fraco. Não, né? Se você fica no individualismo, se você não admite que você está perdido, que não sabe o que fazer, aí você acaba ficando fraco. Mas se você diz, cara, eu estou perdido, não sei o que fazer, né? Preciso de ajuda, preciso de alguém para me ajudar. Isso aí demonstra força na pessoa. Sim, sim. Assim, diante disso, desse comportamento, eu até queria te perguntar, Silmar, com relação, assim, como você tem sempre esse contato com diversos ramos do empresariado, né, diversas empresas, enfim, quais são as dicas que, nesse momento, né, no passado você já dava, né, até ano passado, já tinha que passar diversas dicas para os empresários durante as consultorias, assessorias, treinamentos. Nesse momento, você acompanhando bem de perto, né, essa transição do mercado, qual seria essa dica na hora do empresário olhar para dentro olhar para os seus documentos e pensar assim, opa, eu preciso ir conversar com o meu banco, eu preciso abordar meu gerente, eu preciso fazer negociações. Quais seriam essas dicas que você passaria? João, uma pergunta interessante, sabe? O que eu sinto? Eu sinto que, muitas vezes, o empresário precisa de dinheiro, precisa de um empréstimo, e ele não vai atrás achando que não precisa, achando que está muito bem, porque, às vezes, o dinheiro está na conta. Mas ele não percebe que, às vezes, aquele dinheiro é um capital de giro, né? Ele é um dinheiro que não é dele, é do negócio para operacionalizar e rodar. Então, existem muitas confusões, muitas más interpretações na gestão empresarial que a gente vive se deparando com elas. A empresa, às vezes, está pagando as contas, mas está pagando as contas com crédito, né? Comprando a prazo, comprando a 30, 60, 90, 120, e não deixando o fluxo de caixa fluir corretamente, né? E assim, então a maior dica no momento, eu acho que é o seguinte: fluxo de caixa. Aprender a cuidar do fluxo de caixa, aprender a entender exatamente o que está acontecendo com o fluxo de caixa dele, né? Sim, sim. Uhum. Está reservado a matéria-prima, quanto de dinheiro está reservado ao capital de giro, aos bancos e tudo mais. Então, o cuidar, monitorar diariamente o fluxo de caixa dele, eu acho que é o momento, assim,
mais importante da vida da empresa, né? É necessário todo dia, tem gente que não dá essa importância. Então, a minha dica é, toma muito cuidado com o fluxo de caixa. Olhe todo dia o saldo bancário, mas entenda quanto daquele dinheiro ele é da mercadoria que você tem que repor, né? Quanto daquele dinheiro realmente é de pagar colaboradores e coisas do tipo. Minha dica, eu acho que é essa. Olhar todo dia e vigiar o fluxo de caixa da empresa, né? E isso é muito interessante porque a partir do momento que você faz essa conferência, né, do que está acontecendo com a sua empresa, você pesquisa junto à sua instituição bancária o que você precisa mais de informações. Essa composição pode te dar um embasamento para desenvolver uma negociação com o banco e até uma negociação boa. Só que aí, ô José Maria, eu já volto para você o seguinte: e se a negociação não der certo? Se chegar no final, você vai se preparar, você vai confiante no seu negócio, você vai com consistência de informações e senta na mesa do gerente, ou como na maioria das vezes, a partir de agora, né, nos próximos dias, a gente não vai ter isso, não vai ter essa possibilidade, por telefone, ou enfim, um atendimento remoto que seja possível, enfim. Eu te pergunto, e se não der certo? Se não chegar a um acordo, quais são as dicas que você aí? Primeira coisa que a gente aprende em negociação que não existe, né? No máximo que você tem um talvez. Então, talvez naquela hora não deu certo. Aí é ter calma, marcar outra reunião para daí uma semana. Uma dica que a gente faz, quando eu era gerente de banco, e depois agora como assessor, é importante, às vezes, você levar o gerente na sua empresa. Eu sei isso, está tudo complicado aí por causa do vírus, essas coisas, mas, de repente, fazer uma apresentação via gravação, essas coisas, da empresa e mostrando ideia, porque o banco quer gente que acredita no que está fazendo. Ou seja, estou sem dinheiro, estou com dificuldade, mas eu sei fazer isso, eu quero vender, eu estou fazendo aquilo. E não apavorar. A negociação sempre tem sim e talvez. Não existe. Espera, marca outra reunião, segura uma semana, depois volta a falar de novo. Agora comunica oficialmente o gerente a outra reunião. Se não, para e vai para outra próxima reunião. Nunca desiste. Certo, certo. O Maria de Fátima, essa questão de não desistir nesse momento, ela é interessante a gente discutir, é importante a gente discutir, porque, assim, diante de todo um cenário de crise que a gente está vivendo, o empresário está buscando alternativas diferentes e vai conversar com o seu banco. Hoje, de uma forma bem específica, né, a gente está tratando, né, de como negociar com os bancos. Então, o empresário vai negociar com o seu banco. Na hora de negociar com o banco, ele, ali naquele momento, ele não consegue chegar num acordo, não consegue sair dali satisfeito, mas ele não deve desistir. O desafio é grande, né? Diante de uma situação difícil de pandemia, diante de uma situação difícil de crise, a pessoa se deparar com uma outra situação adversa, que é de não conseguir aquele apoio, e ao mesmo tempo não desistir. Qual que é a sua dica diante disso? Da pessoa não conseguiu resolver com o banco, é isso que eu entendi a pergunta? Se ela não conseguiu resolver, e aí, já respondendo, porque o Zé Maria falou na questão dela remarcar, replanejar. Uhum. Então, eu acredito que você falou, nós estamos diante de um cenário novo, né? É um cenário que ele vem se modificando, né? Se modificando. A questão é, a minha empresa, né? O meu propósito, que é a minha empresa, quais são os caminhos, quais são as estruturas que precisam ser mudadas, quais são os processos que precisam ser mudados para que ele funcione caiba dentro desse novo cenário, né, emergencial. Então, é muito importante que a pessoa
não veja a única solução é acabar, desistir. Quando a gente chega a... Se você entra em desespero e diz, espera aí, eu estou diante de um cenário novo, não consegui a primeira ajuda que eu fui, e aí? O que eu vou fazer? Então, se você coloca, é um desafio, é um cenário novo, mas acreditar, né, nessa capacidade que o ser humano tem, o ser humano é eu diria que é um poço de possibilidades. Quando a gente vai estudar neuropsicologia, a gente fica fascinada com a capacidade que o ser humano tem, a capacidade do nosso cérebro. É perfeito o nosso cérebro. Então, assim, a gente nasce com tanto potencial, e a gente pensa que esse potencial ele vai aparecer assim facilmente do nada. Não vai. É justamente nas dificuldades, nos desafios, é no fogo, né, que você pega a pedra bruta e transforma ela numa joia rara, né? Então, se você abrir a sua mente para isso, espera aí, é um novo cenário, o meu projeto está aqui, né? Minha empresa está aqui, ela não veio do nada e ela é um bem comum, não é um bem só para mim, é um bem para muita gente. Eu vou encontrar um caminho nesse novo cenário. Eu vou procurar até encontrar um novo caminho. Você tem que ter essa postura focada na solução e não no fim, né? Nós, seres humanos, a gente sempre fala que a Organização Mundial da Saúde, ela vê o ser humano em 4 dimensões, né? A dimensão biológica, a dimensão psíquica, social e espiritual. Então, ela aceita essa outra dimensão espiritual. Qual é essa dimensão espiritual? É a motivação, é a fé. Né? Nós, seres humanos, somos uns seres capazes de ter fé, de se motivar, de estar motivado, cheio de energia e potencial para algo, para criar algo, para ser co-criador. Né? Só nós temos isso, mas tem um detalhe. Né? Nós somos os únicos capazes de fazer escolha. Então, eu sou a única pessoa que posso escolher. Você escolhe, faz suas escolhas, o José faz as escolhas dele, o Silmar faz as deles, eu faço minhas escolhas. E as escolhas da gente sempre diante de dificuldades. O que você vai escolher? Você vai escolher enfrentar dificuldades, se descobrir, redescobrir, ou você vai desistir? E as escolhas, elas são em tudo na nossa vida, todos os dias, desde a hora que você levanta. Eu sempre faço esse exercício. Você levanta de manhã, em coach, a gente faz muito isso. Né? Peraí, seu poder que você usa de manhã, você acordou, estou vivo, né? Você vai escolher. Se você vai levantar conectado com o fracasso, com a preguiça, com o desânimo, com o negativo, você escolhe. Você já escolhe a hora que você acorda. Ou você fala, peraí, eu estou vivo, ponto. Então, eu vou escolher enfrentar, né, tudo que vem e vou dar o melhor de mim. Né? Então, é escolha. O poder de escolha é de cada um. Ninguém motiva ninguém faz ninguém ter fé. A própria pessoa escolhe se ela vai acreditar nela mesma, no projeto dela, né, no propósito de vida dela, porque todos nós temos um propósito de vida, temos uma missão, uma vocação aqui nesse mundo, mesmo quem não acredita em Deus, né, tem essa certeza de que a sua vida veio com um propósito bom. A gente não nasce, cresce e morre aqui para nada, né? Tem um propósito bacana. Então, é importante que você acredite nesse propósito, que é a sua própria vida, a sua existência, né? Fátima, como diz, eu não sou psicólogo, né? Tendo um pouquinho lá de PNL, alguma coisa, mas muito pouquinho. Vamos lá. Uma vez eu assisti uma palestra, eu achei muito interessante. Eu acabei associando um pouquinho a minha vida pessoal, porque eu lembrei da minha avó. A minha avó materna, ela faleceu, e ela foi uma pessoa, assim, humilde, extremamente simples, sabe? Mas ela tinha uma felicidade natural tão grande, sabe? Tão incrível, que ela faleceu sofrendo, sentindo muita dor e tal. Eu nunca vi ela reclamar. Nunca na minha vida eu vi ela
murmurar, sabe? Aí um dia eu assisti uma palestra e o cara falou assim, que nós absorvemos, nós conquistamos e trazemos para nós, na verdade, exatamente o que transbordamos de. Aí eu assim, transbordamos de... Né? Aí ele explicou. Ele falou assim, olha, quando você chega numa pessoa e você está feliz, você está tranquilo, você vai negociar com o gerente de banco. Você transborda de tranquilidade, né? Você está pacífico e tal. Eu acho que você consegue conversar, você consegue passar uma segurança para o gerente de banco, para o seu credor, para o seu funcionário, para quem quer que você esteja negociando, né? De uma maneira muito bacana. Ele falava assim que a felicidade é uma decisão. Simples assim. Você decide ser ou não feliz. Você pode ser feliz com as coisas ou não. E aí ele falava o seguinte, que para poder você fazer uma negociação, para você trabalhar com uma pessoa, você tem que estar transbordando de tranquilidade, de felicidade e tal. Eu acredito que essa postura que a gente deve chegar no gerente, eu acho, o José Maria foi gerente de banco por 20 anos, né, em alguns bancos e tal. Eu acho que ele deve ter tido algum treinamento lá no banco, né, para como perceber se aquele cara está mentindo, para como perceber se os números são verdadeiros ou não, né? Mas com certeza, a malícia, o Zé Maria vai conseguir falar para a gente aí, algum truque na galocha ele tem lá, né? Mas, primeiro, contigo, Maria de Fátima, eu sei que a gente, isso eu acho que eu estou certo, eu acho que o palestrante lá estava certo, não lembro o nome dele, eu acho que ele está certo que a gente realmente tem que chegar firme, né? Posicionado do que é conquistar. E a pessoa, eu passei por uma situação semana passada com um cliente meu. Eu falei, olha, tem como negociar. Aí o cara, não, mas eu já estou devendo o banco tal, devendo a Caixa Econômica. Eu não tenho crédito lá, paguei, negociei. O cara negociou a dívida dele lá, pagou. Claro que perdoaram os juros e tal, então ele ficou com um cadastro não muito bom lá. E aí no banco que ele está atual, ele está no limite, né? Então ele falou, poxa, mas agora como é que eu faço? Como ele trabalhou 20 anos no outro banco, onde ele ficou devendo, eu peguei e falei, poxa, mas será que esse banco tem um tipo de abertura? Não sei dizer. Até eu tive alguns casos nesse sentido que o banco até compra dívida de outro banco, ele aceita o seu crédito ali, pegando extrato de movimentação que você passou a ter nesses anos posteriores, né? Eu não sei como está hoje, né? Se hoje os bancos entendem isso aí, né? O que pode ajudar nesse ponto. Mas vamos deixar a Maria de Fátima primeiro falar disso. Acho que essa postura emocional que você tem que transparecer para quem você quer negociar, eu acho que ela é importantíssima, né? Você tem alguma dica para montar esse tipo de postura? Olha, jeito de chegar, se olhar de lado, não sei, postura corporal também, né? tudo. O corpo fala, né? O corpo fala. Nós somos os seres da comunicação. O ser humano é extraordinário. Eu sou apaixonado por ser humano. A gente é o ser da comunicação, né? A gente se comunica de toda forma, né? Com o olhar, com o toque, com tudo, né? Com gestos, enfim. Nós somos seres que influenciamos e somos influenciados ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre falo, se você se conectar a uma teoria, né, de escassez, você vai começar a se tornar mesquinho, né? Se tornar uma pessoa individualista, que você vai juntando ali, cuidando de si mesmo, e você vai disseminar a escassez, a miséria em volta de você, né? Porque a escassez ela vai também diminuindo esse espírito, né, de prosperidade, de solidariedade. Agora, se você, né, vai conectar com uma ideia de bonança, né, de possibilidade, de prosperidade, você vai ser uma pessoa que você vai partilhar. Você vai se tornar partilhar. E aí ninguém vai precisar, e todos nós... eu lembro muito, eu fui freira há 10 anos, né? Então, eu lembro, por exemplo, lá no Evangelho, quando estava todo mundo lá com fome, ouvindo Jesus falar, então ele fala, vamos juntar todo mundo que vocês trouxeram, né? E vamos partilhar aqui o alimento.
Aí todo mundo colocou na cesta o que tinha trago e alimentou uma multidão imensa e ainda sobrou, né? Eu acho que a teoria da bonança é esse espírito de solidariedade, né, que as pessoas estão começando a trabalhar. E a Result está dando um exemplo nisso, né? O espírito de solidariedade. Vamos colocar tudo que nós temos aqui na mesa e vamos partilhar. Então, é esse espírito de bonança que a gente está, né? Sair, né, de si, do medo, né? Então, eu e nós, né? Nós podemos ganhar juntos, nós somos uma força maior juntos. Então, conectar com essa energia positiva com o ser humano, né? Esse potencial que só o ser humano tem, né? De ser solidariedade, de estar com o outro, de crescer com o outro. Isso é muito importante. Não sei se respondeu a sua pergunta. Sim, respondeu. É verdade. Essa postura realmente ela é crucial. Vou deixar a segunda parte do questionamento. Estou atrapalhando um pouquinho do seu roteiro, João. Vou deixar a segunda parte do questionamento. Fique à vontade. Tem alguma dica, algum macete assim, Zé, que talvez para a gente entender, né, o que o gerente quer ouvir da gente, olha, quando o gerente do banco vai conversar principalmente quando tem situação financeira assim, a primeira coisa é o devedor apresentar números confiáveis, né? Porque, de repente, ele apresenta um número que você vai fazer uma análise bem simples, vê que não vai dar certo. E segundo, o empresário tem que saber da história dele no banco. Até aconteceu isso, tem que saber. E não esconder, né? Eu já tive casos de empresas que esconderam um financiamento, achando que não ia dar diferença. A gerente do banco chegou lá e apresentou a cópia do contrato. Então, não esconder nada. Isso aí, ter noção do que aconteceu no passado. E ter ideia, projeto. Ou seja, aconteceu isso lá atrás, agora estou resolvendo, teve esse problema. E evitar qualquer conflito, né? Porque do lado tem ser humano. Mas, basicamente, você perguntar verdade, sinceridade e transparência. Mostrar os números, mostrar tudo, porque hoje tem muita ferramenta no mercado para você descobrir tudo. Você tem um Serasa, você tem um SPC, você conhece a empresa todinha sem nem conversar com o empresário. E o banco tem essas informações muito maior. Então, muitas vezes é interessante chegar, olha, está acontecendo isso, eu tenho esse problema, olha aí e tal. E aí, daí para frente, que eu estava conversando. Agora, só uma característica. Eu nunca conversei com o banco como negociador que falou sim da primeira vez. Primeira vez é sempre não. Depois você deixa mais um tempo, aí eles falam assim. É normal, é corriqueiro eles falar não. E vai colocar muita exigência, mas à medida que você vai analisando a exigência, vai conversando uma por uma, você consegue diminuir muitas. Até porque o banco não interessa ter uma empresa, um crédito em liquidação, que a gente fala, tem um prejuízo. Mas a dica, sinceridade, mostre bem transparência do que está acontecendo, que é a dica maior. Não esconda, não inventa história, não tenta enrolar o gerente do banco, porque tem muita ferramenta para descobrir, e eu já descobri muitas, que acontece descobrir coisa errada. O cara fala uma coisa e é outra. E aí tem informação, no mercado tem muita informação sobre todas as empresas. Legal. Eu estou acompanhando, assim, todos fazendo os comentários e acompanhando também no chat. Eu acredito que a maioria das perguntas que foram levantadas, inclusive, a gente já pôde responder através das falas, né, de todos. E é muito legal a gente perceber a linha de raciocínio que a gente chegou até esse momento aqui de conversa, que a gente deve deixar uma orientação para os empresários nesse momento aqui, de realmente eles se prepararem, deles irem com consistência de números, de documentos, de estudo mesmo da sua empresa, para conversar com o seu banco, de que na hora da conversa deve ser mantido realmente a firmeza, a transparência, ser correto naquilo que está falando. Enfim, eu acho que são dicas que são bem objetivas, bem práticas, importantes para o empresário receber e realmente colocar em prática, colocar na sua realidade. Não vai ser fácil, o Zé Maria quando ele coloca para a gente que na primeira vez vai ser não, isso aí
eu acho que, Zé Maria, até eu já peço para você contribuir com isso, mas, assim, o fato de ser não a primeira não é para desanimar, né? É muito pelo contrário, é para você se preparar mais, o empresário se preparar mais, para que na segunda ele vá mais preparado, certo? O não é característica de toda negociação com o banco. Eu não sei, ou eles têm medo, ou eles não querem segurar, ou eles querem levar vantagem. Mas não é característica, é preparar e voltar. E, se possível, na segunda reunião, hoje não sei como, levar o gerente do banco na empresa, a gente fala vender o banco, para o banco, ou levar o projeto, levar a ideia. Você nunca leva só número, só o problema. Leva a solução. Eu estou fazendo isso, eu estou buscando esse tipo de venda, eu estou aumentando minhas vendas por aqui, eu estou fazendo esse processo. Mostra para o gerente que você está trabalhando, você não está lá só pedindo, você está apresentando um problema e já tem parte da solução. Legal, legal. Não, perfeito. Eu acho que, inclusive, a gente já poderia fazer um vínculo aí com as nossas considerações finais. E eu já aproveito, Zé Maria, que você falou agora por último, e já peço para você já fazer suas considerações finais, inclusive dando esse destaque para essa apresentação da empresa para o banco. Como que seria isso, assim, de realmente, banco, minha empresa está assim, eu tenho tantos funcionários, meu faturamento está assim, como é que seria essa apresentação? Aproveita e faz as considerações finais para a gente, por favor. O que acha que o Silmar falou, né? Acho que é clássico, ou seja, o empresário tem que ter noção do que ele está vendendo, do que ele está gastando, e da linha dos empréstimos que ele tem, até de outros bancos. Você vai negociar com o banco A, você tem que mostrar os outros empréstimos, os bancos B e C, porque o banco localiza isso e tem informação o tempo todo. Então, para finalizar, seria o empresário apresentar esses dados, se precisar de algum de auxílio, o Silmário consegue orientar para falar comigo, e a gente pode ajudar isso aí à distância, de maneira, quando está nessa fase aí, para ajudar mesmo sem nenhum custo. Pelo menos de mim, né? O Silmário não sei. Mas a gente não tem custo. Tá? Não, é importante reforçar isso, José, porque a gente já está aqui no andamento dessas lives, né? Dessa oferta, desse apoio gratuito, talvez algumas pessoas ainda não entenderam, ou não ouviram a primeira apresentação lá do projeto, né? É bom reforçar aqui, mais uma vez, que a gente está se disponibilizando a um acesso, a um contato individual, a uma conferência com esse empresário, com essa pessoa, né? Onde estarão presentes, né, a pessoa do José Maria e da Maria de Fátima, um financista, né, um administrador financeiro e consultor, e uma psicóloga, para conversar com esse empresário, para ajudar ele a saber qual a solução melhor da situação particular, porque aqui a gente fala muito genérico, de muitas situações avulsas, cita um exemplo ou outro, mas todo o propósito do projeto é fazer essas reuniões periódicas, né? A gente está dando esse apoio de 3 semanas para o empresário, né? Reforçamos que o empresário faça a inscrição conosco, entre em contato pelo YouTube, pelo canal do Instagram, do Facebook, né? Pelo nosso WhatsApp, que é disponibilizado aí, se você quiser escrever, foi à disposição novamente, João, pode escrever aí o meu, pode à vontade. E que a gente vai estar agendando, né, com esses empresários, todo esse apoio de orientação. Às vezes o cara compartilha a tela, mostra ali como é que está a situação financeira dele, o José, isso não vai ser compartilhado, não vai ser colocado na web, né, Zé? Mas é realmente particular para o empresário, é um atendimento particular, tem gratuita que nós estamos disponibilizando, né, de 3 semanas ali, para os empresários que estejam nesse momento, nessa situação, de que precisa de ajuda, orientação, para se sobressair, para se salvar, né, para poder salvar o máximo possível de empregos. O propósito nosso é salvar empregos, né, dessas famílias que estão em dificuldade. Então, quis reforçar novamente, mais uma vez, esse projeto. A gente tem que pôr um pouco disso novamente nas descrições e colocar nas redes sociais para a gente fazer essas inscrições, né. Eu acho que é isso, João. Acho que o que a gente tinha que dizer, a live é muito pouco tempo, né? Eu queria falar aqui uma tarde inteira. Então, tem esse dom também, eles gostam de falar demais, né? Se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro falando aqui, mas ninguém ia ter paciência de ficar assistindo a live o dia todo.
Por isso, a gente está disponibilizando esse apoio individual, tá bom? E é 100% gratuito, como a gente já tinha comentado. Beleza? Perfeito. Então, encaminhar esse encerramento. Isso. Maria de Fátima, passo para você as suas considerações finais, por favor. A minha consideração final é a seguinte: não escolha aceitar o não como ponto final. Escolha o não e coloque uma vírgula depois dele. Não, vírgula. E construa novas possibilidades. Você pode, enquanto você estiver respirando e o seu coração estiver batendo. Legal. Excelente. Só mais Sim. um detalhe que eu esqueci de falar. Apesar de essa live aqui, né, a dupla José Maria e Maria de Fátima, existem outras pessoas, outras duplas aqui que estão fazendo esse apoio, não é somente os dois que vão estar, né? Então, nós disponibilizamos uma equipe de várias pessoas, nós somos 3 psicólogas aqui, mais uma profissional também da área também, comportamental e coach e tudo mais. Então, nós colocamos 4 consultores financeiros também, que vão estar fazendo esses atendimentos em horários agendados, tá? Então, assim, quem tiver interesse, não se intimide, não fique com vergonha, podem nos procurar. Eu acabei de colocar meu WhatsApp pessoal aí, empresarial, no YouTube, chat, né? Tá no chat. Isso. Estamos à disposição para ajudar quem a gente tiver condições e tiver realmente interesse, tá bom? Perfeito, Silmar, eu acho que você colocou aí perfeitamente. Temos um grupo grande, o nosso grupo está alinhado, o nosso grupo está com o intuito mesmo de ser um grupo que realmente vai ajudar. Então, estamos à disposição. A ideia é que a gente possa passar por esse momento juntos, né? Dando dicas, dando sugestões da melhor maneira possível. Esse é o Result Apoia. Agradeço a participação de todos que nos acompanharam. Aguardamos todos na próxima. A gente vai divulgar nas redes sociais. Sigam as redes sociais da Result, o YouTube, também temos Instagram, Facebook, temos o LinkedIn, onde está sempre passando diversas informações e conteúdos também, visando ajudar, visando assessorar aí todos os parceiros e clientes. Obrigado, pessoal. Até mais, hein? Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Até mais, boa noite.